galera, meu nome é Caleb Ferreira e a gente está aqui hoje para mais um episódio do nosso CaFofoCast. Nosso CaFofo, como vocês podem ver, a gente está lançando episódios toda quarta-feira, intercalando com o nosso CaFofo Express. Se você ainda não viu, depois quando você acabar de ver esse vídeo aqui, vai lá, dá uma olhadinha, curte, comenta, compartilha, para que cada vez mais a gente possa expandir aquilo que Deus está fazendo. Já quero chamar meus amigos que vão estar participando comigo desse nosso CaFofo, Iago Melo e Davidson Batista. E aí, galera? Aê! Muito bom, galera, estar com vocês de novo. Tudo certo, graças a Deus. Vamos que vamos. Vou falar bora que eu bora. Vocês já estão com altas expectativas. Geral já com cafezinho? Tá bom? Cara, não consegui fazer café hoje, já tava meio zoado do estômago, né? Aí não dá pra abusar jogando café pra dentro assim, não. Não dá. Varão que se cuida, né? Que isso? Varão que quer casar, né? Tá certo. Essa é a meta, né? Aqui essa é a meta. Nosso remanescente que tava solteiro já tá... já tá namorando já, Liane. Vai casar não com dupla honra, com tripla, quádrupla, quíntupla, tudo. Bênção. Amém. Em nome de Jesus. Eu recebo, pai. Eu recebo. Mas amém. Família, vamos que vamos. Nosso tema de hoje é um tema muito bacana. É um tema muito prático. É um tema que, cara, tem o poder de literalmente mudar a nossa vida se a gente entender, se a gente aplicar, se a gente dedicar o nosso coração a isso. É algo que é fundamental para a nossa caminhada, tanto dentro da igreja, tanto nossa caminhada com Deus, como uma caminhada também fora da igreja. É algo que é literalmente um divisor de águas na nossa vida. E o texto base que a gente quer usar hoje, para esse bate-papo, para essa edificação mútua, que isso, a gente tá muito crente. Que isso, muita glória. Edificação mútua. Cara, é muito crente, mano. Provérbios capítulo 23, versículo 12. Essa passagem que a gente vai usar como base e a partir disso o Senhor vai conduzir. Provérbios 23, 12 diz o seguinte: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos as palavras que dão conhecimento. Então, de novo, Provérbios 23, 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos as palavras que dão conhecimento. O livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão e é um livro que justamente serve para a instrução, o ensino da maneira correta para que a gente possa viver. São diversos textos, versos que, cara, carregam muita sabedoria e são muito aplicáveis à nossa vida. E hoje o tema que a gente tem é disciplina. E como um bom cristão, existem coisas que são direcionamentos da palavra do Senhor para nós. E um desses que a gente vai discorrer hoje é: dedique à disciplina no seu coração. Então o tema de hoje, o verso de hoje, é para que a gente entenda, para que a gente consiga aplicar a disciplina no nosso coração, no nosso dia a dia. E quais são os benefícios de fazer isso para a nossa vida? No espiritual, quais são os benefícios da gente fazer isso no natural? E quais são os malefícios da gente ignorar o direcionamento do Senhor, ignorar a instrução do Senhor e não viver isso? O que pode gerar se a gente realmente não seguir o que a palavra está falando? Então eu queria passar para o Iago aí, grande Iago Melo. Queria que você falasse um pouquinho aí do que você entende sobre disciplina, o que o Senhor tem te direcionado, o que o Senhor tem falado, e vamos que vamos. Glória a Deus, bênção. Demais esse tema, uma honra estar aqui, né? Tô parecendo um convidado. Aquele convidado que se agradece quando é passado o microfone. Por incrível que pareça, a gente já gravou isso algumas vezes. Agradeço a oportunidade à igreja, salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu continuo ficando nervoso toda vez que a gente vai gravar, sabia? Isso é muito, muito legal, é uma sensação muito gostosa. Mas, cara, glória a Deus, porque eu tenho refletido muito sobre isso nesses últimos dias, né, nas últimas semanas. Eu me deparei num momento da minha caminhada onde não é que eu estava com falta de disciplina, assim, né? Estava adoidado, não era isso. Mas eu estava lidando com situações que eu não estava
dando conta, simplesmente. Não estava lidando muito bem com aquilo ali. E aí eu falei, pô, preciso entender no Senhor o que está acontecendo, porque eram situações até que eu já tinha vivido em algum momento, e eu tinha lidado ok, já tinha aprendido, né? Já tinha sido aprovado naquilo ali. E por que eu estava lidando novamente, não conseguindo dar as respostas corretas, né? E aí quando eu fui buscar no Senhor sobre isso, o que ele me falou foi justamente isso, cara. É falta de disciplina, tanto na sua vida espiritual quanto na sua vida normal, do dia a dia, sabe? Das tarefas do seu dia a dia. E aí eu comecei a analisar, assim, como se eu tivesse dado como é que eu posso dizer, um zoom, assim, sabe? Olhando Olhei de cima, fora, exatamente, olhei de cima, assim, a minha vida e falei, pô, realmente, para algumas coisas eu estou tendo um cronograma, para algumas coisas eu estou tendo ali uma rotina, estou conseguindo fazer, mas para outras coisas eu estou deixando de lado, estou deixando a desejar, estou fazendo quando dá. E, óbvio, né, acaba que quando a gente para olhar assim, o primeiro sentimento que vai vir é de culpa. Pô, tô falhando, tô errando, sou péssimo nisso, de novo, não vou conseguir. E aí eu parei e falei assim, tá, beleza, Senhor. Então, se o Senhor tá me mostrando isso, é porque, cara, no Senhor tá aí a fonte para eu conseguir resolver isso. E aí foi muito interessante, porque assim, o significado da palavra disciplina é obediência às regras, né? O primeiro significado ali. E aí isso me levou a João 14, 21, que fala que aquele que tem os meus mandamentos obedece a eles, e esse é o que me ama. Então, se a gente começar a traçar aí, tipo, uma linha, né? Tipo aquele painel de investigação dos filmes que tu vai ligando uma coisa a outra. Cara, se a gente está com falta de disciplina na nossa vida, isso automaticamente é uma falta de obediência aos mandamentos do Senhor, ao que Ele já nos direcionou. Então, para a conclusão final e triste disso, é uma falta de amor pelo próprio Deus. Né? Então, quando a gente pelo que Ele tem proporcionado para a gente, né? Exatamente. Porque às vezes Ele deu algo para nós, nos confiou algo, Ele nunca nos confia algo que a gente não tem a capacidade de carregar. Se a gente não tem um zelo por aquilo que Ele nos deu, cara, muitas vezes a gente não está valorizando tanto aquilo que Deus nos deu. Exatamente. Exatamente. E aí tu para falar, cara, o que Deus nos deu? Cara, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu vida, Ele nos deu liberdade, Ele nos livrou da morte do pecado, Ele nos deu a palavra dele como um manual de vida e direção. Então, se a gente está negligenciando tudo isso, cara, obviamente não tem como a gente falar, não, mas eu amo a Deus, Ele conhece meu coração. Por isso mesmo, né? Tipo, por isso, cara, o que tu tá falando? Entendeu? E aí eu comecei a refletir sobre isso e falei, pô, cara, eu preciso começar a colocar as coisas no lugar. E aí onde eu fui verificar, cara, verifiquei que o meu devocional poderia estar melhor, sabe? Que o meu tempo com Deus poderia estar melhor. Eu estava tendo tempo para fazer muitas coisas, inclusive para descansar, para ter tempo de descanso, né? E quando eu fui ver, eu falei, pô, mas peraí, isso aqui eu poderia estar tirando um pouco daqui e colocando aqui nesse tempo com Deus. Porque eu cheguei à conclusão, e isso parece óbvio demais e às vezes a gente negligencia, que sendo cheio do Espírito Santo, a gente pode passar por qualquer coisa, qualquer adversidade na nossa vida, no nosso dia, que automaticamente a gente vai saber lidar. Porque na nossa força a gente não consegue, mas ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se a gente é dependente dele, entendeu? A gente vai automaticamente entender que, sendo cheio do Espírito Santo, a gente vai conseguir ter sabedoria, discernimento para lidar e vencer as batalhas do dia a dia, cara. As coisas acontecem, a vida é isso aí, vida de adulto é essa. Então, assim, glória a Deus por esse tema, porque eu tenho refletido muito sobre isso e comecei a corrigir essa parada, né? Tipo, comecei a dedicar mais um tempo no secreto, mais um tempo de leitura, um tempo para cuidar de mim, do meu corpo, um tempo, cara, beleza, tempo de trabalho é tempo de trabalho, mas eu preciso de um tempo também para dormir direito, eu preciso de um tempo para, ler um livro que eu quero ler. E isso é uma rotina, é um hábito, né? E a gente precisa ter disciplina para seguir isso, né? Então, para organizar isso tudo, né? Exatamente.
E é muito louco que até você falou, tipo assim, poxa, às vezes se eu tivesse tirando esse tempo com Deus, disciplinado nesse tempo com Deus, eu teria uma resposta para resolver tal coisa. E remete muito àquela questão, tipo, se você anda com pessoas sábias, você vai ser cada vez mais sábio. Se você anda com pessoas imprudentes, você vai ser cada vez mais imprudente. Se a gente gasta tempo, ou seja, é literalmente gastar tempo e permanece ali na presença do Senhor, que é o mais sábio de todos, a gente vai ter sabedoria para lidar com as coisas. Então, às vezes, a gente passa por muito perrengue por não ter disciplina e não tirar o nosso tempo com Deus. As coisas ficam muito mais leves, né? Mas e tu, Davinho? Fala comigo. O que você entende? Cara, o que o Senhor tem te ministrado sobre disciplina? Eu me amarro, né? Conversar com vocês sobre qualquer assunto, sobre. Mas, cara, tô falando na moral, não conversa não. Mas, tipo assim, uma parada que me pega muito essa questão da disciplina é que, por exemplo, para algumas coisas, a gente sabe que tem que fazer, e para outras não. Por exemplo, todo mundo sabe que tem que trabalhar. Então, tu nunca, sei lá, mano, tô chateado com alguma coisa ou com um amigo meu, por conta disso eu não vou trabalhar. Sei lá, aconteceu tal coisa, fiquei desanimado, hoje eu não vou trabalhar. Não, a gente vai trabalhar independente de como a gente tiver. E o bom profissional é aquele que, pisou no trabalho, os problemas ficam do lado de fora. Então a gente desliga, parceiro, e tu pode estar com um furacão dentro, chega no trabalho, bom dia todo mundo, para quem trabalha em empresa, quem trabalha sozinho, acho que nesse quesito é melhor ainda, porque tu não tem que lidar com ninguém, mas tipo assim, você chega e sorri para todo mundo, fala com todo mundo, bom dia, vamos, tem que fazer, um abraço e faz aquilo, como se, não, desliguei, cara, agora eu tô no meu trabalho. E isso, às vezes, também é a valorização do seu trabalho, porque é como o Iago e o próprio Caleb falaram já, é que, tipo assim, quando a gente pega as coisas pequenas, porque, cara, não existe nada grande diante de Deus, e começa a diminuir tudo aquilo que o Senhor já nos deu, cara, seja trabalho, relacionamento, igreja, vida com o Espírito Santo, devocional, jejum, oração, e a gente começa a diminuir essas coisas, reduzir essas coisas aos nossos problemas, e começa a deixar de lado, a gente tá desvalorizando. Então, tipo assim, cara, será que, Jesus, no teu lugar, tomaria as atitudes que você toma quando bate um vento? E uma coisa que o Caleb falou sobre essa questão das pessoas que, tipo assim, te influenciam, né? Salmos 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. No versículo 4 diz assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. E uma coisa que fica muito nessa cabeça é de, cara, quando você tá mal, e a gente já falou isso, quem você tem procurado? O Iago, ele falou um pouco disso no primeiro Express que a gente lançou, e tipo assim, cara, quem você tem procurado? Quem é aquele que te motiva? Quem é aquele que te incentiva? Porque se você estiver procurando na pessoa errada, talvez essa pessoa seja esse caso que são como palha que o vento leva. E aí, às vezes, você vai chegar, cara, hoje eu tô mal, não tô afim de, sei lá, ir pra academia, pra quem vai pra academia. E aí a pessoa que é como palha, que vai uma vez na semana pra academia, ela vai falar assim, não, tu já foi 2 dias essa semana, já foi mais que eu, não preciso ir hoje. Então, tipo assim, ao invés de você procurar a pessoa que te incentiva, tu vai atrás daquela que é movida com o vento. E então, tipo assim, cara, a palavra diz que aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo. E o fruto no tempo certo não é algo que, tipo assim, caraca, não,
vou começar aqui a disciplina hoje, sei lá, vou ordenar minha casa, Amanhã. vou cuidar do meu trabalho, vou para academia, vou orar, vou ler a Bíblia, vou jejuar, vou fazer. E aí tu já quer ver o fruto amanhã. Aí a pessoa que está indo para academia para talvez, sei lá, ter condicionamento físico ou perder peso, fica uma semana indo para academia e já quer ver um resultado absurdo. Sendo que a própria palavra ela já nos orienta que, tipo assim, cara, dá fruto no tempo certo. Mas para dar fruto no tempo certo, ele precisa estar perseverante dia e noite. Ou seja, não é algo que hoje eu vou começar e amanhã eu já estou dando fruto. Não é algo que eu vou precisar começar, perseverar e chegar até o final para que no final eu veja o fruto daquilo. Então, tipo assim, a gente não pode disciplinar o nosso corpo, submeter o nosso corpo à disciplina por curto período de tempo. Teve uma vez que o Iago, eu acho, ele falou sobre isso, que no processo de quando o homem está para vencer a masturbação, eu, se eu não me engano, são 30 ou 40 dias que precisa desligar isso da mente para ele conseguir, de fato, romper aquele negócio do vício. E na época a gente até chegou a fazer um propósito sobre isso, e o Iago já falou várias outras vezes sobre essa questão, inclusive com outros meninos, sobre a gente ter esse período onde a gente precisa perseverar para romper o vício. Porque não tem como um viciado ir para casa de recuperação e ficar uma semana lá, depois de uma semana ele sair. Ele vai cair no vício. Por mais que não caia no primeiro dia, não caia no segundo, a partir do momento que bater um vento forte, se ele não tiver tido disciplina o suficiente para romper isso, ele vai chegar no momento que ele vai cair de novo. Então, o que faz a gente estar de pé, aonde a gente tem plantado a nossa árvore, aonde a gente tem jogado as nossas sementes. Será que, hoje eu estou lançando minha semente, na pedra? E aí, caraca, por um tempo ela vai estar ali, mas depois de um tempo ela morre. Eu acho que a disciplina é algo que não pode ser limitado às nossas emoções. Não é algo que pode ser limitado a se hoje eu estou bem, eu posso fazer, se amanhã eu estou mal, eu não faço. A palavra diz que, cara, aqui, bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor dia e noite. Não tá falando bem-aventurado o varão que, caraca, quando ele tá bem, ele medita na lei do Senhor, e quando ele tá mal, mais ou menos. Não, é dia e noite. E o dia e noite aqui é atemporal. Não tá falando de tempos ou estações, é atemporal. E isso a gente tem que pegar para todas as áreas da nossa vida. Eu estava até conversando com o Caleb um pouco antes, né, sobre o quanto a gente, quando não tem ninguém para fazer as coisas pra gente, a gente tem a disciplina de, tipo assim, tu chega do trabalho cansado, mano. Cansado. Mas se tu tiver com fome, tu nada. vai ter que fazer comida. Exatamente. Tu tem que fazer comida. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, não faça comida. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, eu faço para você. Se você não fizer, você não come. E eu, meu filho, não tem sono, não tem cansaço, não tem preguiça que vença a minha fome. Então eu já chego do trabalho, eu tomar banho, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a comida. Não tem como eu dormir sem comer. Então, tipo assim, faz parte da minha disciplina. Só que, às vezes, a mesma disciplina que eu tenho para comer, eu não tenho para talvez tirar um tempo com o Senhor em oração. A mesma disciplina que eu tenho para ir trabalhar todos os dias, eu não tenho talvez para ler a Bíblia. E isso é algo que eu tenho sido ministrado há um tempo. Por exemplo, uma coisa que eu botei em oração com o Senhor é que, cara, meu devocional eu não podia negociar. Então, se eu chegar em casa tarde, eu tenho que fazer o devocional. Se eu tiver que... Porque normalmente eu faço quando eu chego em casa, porque de manhã eu saio de casa muito cedo. E se o Senhor pedir para eu acordar mais cedo, amém. É tudo sobre ele, não é sobre mim. E aí, cara, uma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida é que se a gente vai se disciplinar, se submeter a algo, aquilo tem que ser inegociável. Não é algo que, tipo assim, é negociável. De tipo assim, poxa, hoje eu faço, mas se acontecer tal coisa essa semana eu não vou poder fazer. A gente já tem que começar a semana sabendo que aquilo dali é inegociável. Vai vir compromisso, vai vir emoção, vai vir problema.
cara, isso é inegociável. Meu tempo com o Senhor é inegociável. Meu jejum é inegociável. Leitura da palavra é inegociável. São coisas que a gente precisa para viver, se tratando tanto do natural quanto do espiritual, porque se a gente não tiver uma boa vida com o Senhor, a gente não vai conseguir estar bem em nenhuma das As outras coisas áreas. não fluem. Então, As coisas não é fluem. algo que eu. Exatamente, não tem como. É o Senhor. A nossa vida com Deus é o nosso eixo. Parceiro, se a gente não tiver o nosso eixo ali firmado, vai dar ruim. Pode ter certeza. Ah, mas minha vida, não tô numa vida tão boa com o Senhor, mas minha vida, relacionamento tá bem, minha casa tá bem, trabalho tá bem. Parceiro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Em algum momento, vai dar ruim. Se tu não tiver todos os dias ali aos pés do Senhor, você pode ganhar o mundo, mas vai perder tua alma. E aí, deu ruim. É No o mais final, importante. deu ruim. Então, Deu tipo muito assim, ruim. Deu ruim. deu ruim. Tipo assim, pô, todas as outras áreas da minha vida tá boa, menos a minha vida com o Senhor. Aí chega o Senhor, volta, tu fica, e aí? Deu ruim. Então, tipo assim, cara, a gente precisa ter o nosso eixo muito bem firmado no Senhor, para que, cara, todas as outras áreas vão fluir, mas dali começa todo o resto. Dali começa todo o resto, porque é ali que o Senhor vai te ensinar a ter um bom caráter no trabalho, é ali que o Senhor vai te ensinar a ter um bom caráter com seus amigos, sua família, vai ter um bom caráter com tudo que ele te entregar, seja ministério, seja comprometimento com coisa, comprometimento com o corpo, porque a gente precisa ter comprometimento com o corpo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, não tem como a gente ser templo do Espírito Santo e tá cagando para nossa saúde, porque se Jesus precisar da gente para fazer uma missão, aí, pô, Jesus vai falar assim, pô, preciso que tu suba um monte tal, desça do outro lado para evangelizar para tal pessoa. Não Tu vai aguento. olhar pro monte e vai falar, Ofegante pô, não já, tenho condição. ofegante. Não tenho condição de subir um monte. Então, cara, não é para colocar um peso sobre isso, mas, cara, a gente precisa estar apto para fazer qualquer coisa e ser excelente em qualquer coisa que o Senhor nos chamar para fazer. Só que para isso, para ser excelente, a gente precisa de disciplina. Então, é um tema que eu me amarro. Se deixar, a gente vai ficar aqui viajando e tal. Mas eu quero ouvir o Caleb também, né? Porque nosso amigo é atleta, gente. É Da verdade. seleção, lutador, profissional. Que Entende isso, de mano? disciplina como ninguém. Que Como isso, mano? ninguém. Gente, só um parênteses aqui. Uma vez na vida, uma vez eu fui correr com o Caleb. Correr com o Caleb. Foi um dos erros que, tipo assim, Eu foi não as coisas corri. mais malucas que eu fui fazer na vida. Correr com o Caleb. E aí chegou um momento que meu corpo, que não estava disciplinado a correr, como ele corre, falei assim, irmão, continua correndo, eu vou pegar uma bike do Itaú e vou pedalando do teu lado. Cara, ele literalmente me acompanhou de bicicleta, para vocês verem o nível do cara, né? Então, tipo assim, Caleb tem moral como ninguém para falar sobre isso e eu quero ouvir um Que pouco isso, mano? com ele também, né? Que isso? Aí, às vezes, o ruim de receber, às vezes, elogio, alguma coisa assim, é que parece que tu não sabe como ficar, né? Tu fica tipo, pode parar, para. Para. Mas assim, sendo bem breve, acho que essa questão de disciplina, cara, ela é primordial pra tudo. Pra tudo na nossa vida. Tipo, teve uma vez que eu tava no meio do treino, tipo, e o treino tava numa época sinistra, violenta, tipo, muito cansativo. E eu lembro que, tipo, a gente já tava papo de umas 2 horas e meia treinando full, forte. E... Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Eu tô. Não, show. Estava treinando full, forte, e aí quando eu tava, tipo, já não aguentava mais. Eu lembro que eu senti o Senhor falando comigo, tipo assim, olha, se o evangelho dependesse do teu esforço, até onde ele iria? Aí eu, caramba, eu lembro que aquilo assim, me travou, me pegou de uma forma que eu virei e falei assim, cara, dá pra ir além, dá pra fazer mais. Eu lembro que ali veio uma força, não sei de onde eu consegui finalizar o treino, ainda finalizei o treino forte. Então, tipo assim,
Se vidas, o evangelho, dependesse da nossa organização, da nossa disciplina, até onde ele iria? Sabe? Então, tipo, a gente precisa ter essa responsabilidade. Até duas passagens bem rápidas, bem breves, que Prega. tudo tem que estar pautado na palavra, gente. É isso. Então, Provérbios 24 diz o seguinte: o preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. E o que esse texto ele tá falando? Ele é muito direto, do tipo assim, o preguiçoso, quando a gente... Porque o que acontece? Qual que é o antagônico, qual que é o contrário da disciplina? A preguiça. Muitas vezes a gente não quer fazer, por quê? Por preguiça. E é normal, todo ser humano, muitas vezes vem a sensação de preguiça e a gente tem que fazer uma escolha. Se a gente vai fazer algo ou não. Mas aí que vem, tipo, olha, o preguiçoso, ele não trabalha na terra dele por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. O que isso significa? Tipo assim, igual o Davidson falou, às vezes você não precisa estar bem ou estar mal para ser disciplinado. Você precisa ser disciplinado. Às vezes você vai estar feliz em fazer o que você está fazendo e às vezes você não vai querer fazer o que você está fazendo. Exatamente. Mas aqui, se exercício, então, eu nunca tô feliz. Mas a gente tem que... Se a gente for parar para pensar, o preguiçoso, ele não tem uma justificativa para não arar a terra? Pô, tá frio. Pô, o clima tá frio, vou ter que ir lá fora. Vou ter que levantar pra fazer. Ah, não vou fazer não. Pô, não vou fazer não. Só que lá na frente ele procura o fruto e ele não encontra. Então, o que acontece? O clima frio, a dificuldade, a gente não pode usar como embasamento pra gente não fazer o que precisa ser feito. Até aquela passagem que a gente abriu, de Provérbios 23, na versão King James, fala assim, ó, submete o teu coração à disciplina. Então não é só dedicar, é submeter. Ou seja, eu quero isso, mas eu submeto o meu coração, as minhas vontades, ao que precisa ser feito. E, cara, a aplicabilidade na nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente não acaba sendo estúpido por falta de disciplina? De saber controlar a nossa língua. De saber submeter o nosso coração a, não, peraí, ainda que alguém tenha me ofendido, ainda que alguém tenha sido grosso comigo, ainda que alguém tenha sido rude, o que a palavra me ensina é que eu tenho que saber como responder, eu tenho que saber como falar. Eu não tenho que pagar o mal com o mal, eu tenho que pagar o mal com o bem, cara. Não tenho que pagar o mal com o mal. Amém. Então, porque se a gente fosse agir na nossa justiça, o que seria de nós? Que a gente vacila com Deus direto. Tipo, cara, quantas vezes a gente não vê galera ao nosso redor, fulano fez isso, vou fazer aquilo. Não, cara, dedica o teu coração à disciplina. E o que é disciplinar o teu coração? É aprender a disciplinar o teu coração a perdoar. É aprender a disciplinar o teu coração a orar pelo inimigo. É aprender a disciplinar o teu coração a fazer o que precisa ser feito conforme o caráter de Cristo. Isso é um hábito. É você literalmente submeter. Né? Você não quer fazer, mas você... Não, peraí. Dedica o seu coração à disciplina. Eu vou fazer porque eu preciso ser disciplinado por amor ao Senhor. E aí, só pra encerrar aqui, que se deixar a gente vai embora. Como o Deison falou, eu amo esse tema. Mas... Provérbios, capítulo 6, versículo 6 a 8, fala assim, eu tava meditando nisso esses dias, até antes da gente conversar sobre esse tema, eu tava meditando nesse texto. Fala assim, observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos delas e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então, o que tá querendo falar? Olha, a formiga, ela não tem ninguém mandando nela, ela não tem nenhum chefe, nenhum supervisor, ela não tá prestando contas a ninguém, mas ainda assim ela se organiza, ainda assim ela armazena a provisão, ainda assim ela junta na época da colheita, e aí na época da escassez não falta. E aí o que eu comecei a refletir? Cara, quantas e quantas coisas, se eu tivesse alguém ali no meu pé, eu iria estar fazendo. Quantas e quantas vezes que se tivesse alguém ali em cima de você, você iria obedecer. Se tivesse alguém ali em cima de você, você iria fazer. Se tivesse alguém ali em cima de você, olhando e te cobrando, sua postura seria diferente. Mas muitas vezes a gente não faz. Então a gente precisa aprender o que a palavra está dizendo. Olha, assim como a formiga, não tem ninguém observando ela, não tem ninguém mandando nela. Ainda assim, ela se dedica à disciplina. Ainda assim, ela faz o que precisa ser feito da forma que precisa ser feito, de uma forma correta.
a gente precisa aprender com elas. Eu, tipo assim, cara, eu não preciso, muitas vezes, se tiver alguém ali me ajudando, me aconselhando, em cima de mim cobrando, tipo, olha, vamos, faz isso, faz aquilo, cara, glória a Deus, isso é muito bom, porque te ajuda a crescer. Mas ainda que não tenha ninguém, a gente precisa aprender com a formiga e trabalhar. Ainda que me vejam, ainda que não me vejam, eu preciso ser dedicado. Ainda que eu esteja sozinho, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Ainda que ninguém esteja me aplaudindo, ainda que ninguém esteja me impulsionando, eu preciso fazer o que precisa ser feito. É um ensinamento. E eu acho que se a gente pegar esses ensinamentos e aplicar na nossa vida, cara, a gente acaba... foi até o que o Davidson falou no Salmo capítulo 1, que fala assim, ó, no tempo certo, dá fruta no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Mas, não, eu quero prosperar em todas as áreas. Tá, mas você tá fazendo o que a formiga faz? Você tá se dedicando em cada área da sua vida? E aí, tipo, isso me cortou, eu tava refletindo nisso essa semana. E, tipo, cara, a gente precisa exercer isso no nosso dia a dia, sabe? Porque, querendo ou não, é um caminho para que a gente realmente viva tudo aquilo que Deus tem pra gente, sabe? Em todas as áreas. Mas fala tu, Iago, fala tu, que se deixar a gente vai embora, vamos estando. Não, sensacional, cara, sensacional, assim, isso é algo que me corta bastante, porque eu, como um bom sanguíneo, eu começo muitas coisas... Tá aqui, daqui a pouco tá ali. Né? E a probabilidade de não encerrá-las é muito grande. E é muito louco, porque eu sempre cresci assim, eu lembro claramente, eu acho que eu já falei isso em algum lugar, alguma vez, não sei, que uma vez eu era criança, assim, tipo, eu devia ter uns 9 anos, e eu fui querer fazer aula de judô, entrei no judô e tal, e eu escutei de uma pessoa muito importante. Que isso, varão lutador? Por incrível que pareça, quando eu era mais novo, eu fazia bastante essas coisas. Mas eu, enfim, fui, e aí eu escutei assim, cara, tudo que você faz, você não termina, você é maior fogo de palha. E aquilo ali, na hora, eu era uma criança, eu não sabia, assim, não tinha um entendimento daquilo, mas aquela palavra foi uma palavra de maldição tão grande na minha vida por tanto tempo, que toda vez que eu começava uma parada e eu não terminava, aquela voz vinha na minha cabeça. E ao invés daquilo me motivar, aquilo me paralisava mais ainda. Porque você vai cara, quando você é guiado pelas suas emoções, você se coloca como vítima, como coitado, você arruma justificativa para você não fazer o que você tem que fazer, você coloca a culpa no outro, porque lá em 1900 e pouco falaram isso para mim e tal, blá, blá, blá. Até o dia que eu parei e entendi, eu falei, cara, eu tenho duas opções, ou eu continuo aceitando essa palavra de maldição para minha vida, ou eu repreendo, rejeito isso, acabo com essa sentença e vou escolher viver algo novo. Beleza, fiz isso. Na teoria isso é muito lindo. Na prática, eu continuei tendo que lidar com diversas situações e depois eu entendi que sim, isso faz parte do meu temperamento. Porém, o que eu comecei a perceber é que até o meu temperamento eu usava como desculpa. Não, eu não fiz isso porque eu sou... sabe como é que é, né? Eu sou sanguíneo. E, cara, não dá, não posso fazer isso, entendeu? Não tem como, tipo, eu não posso me justificar por um temperamento, por uma emoção, entendeu? Por uma atitude errada. E eu falei, não, cara, parei com isso. E aí eu tava até falando com a Nath outro dia, eu falei assim, vou voltar a ler, porque teve um dia clássico. Eu falei assim, gente, tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu comecei um livro, não terminei. Comecei outro, não terminei. Comecei outro, não terminei. E aí, no final, eu falei assim, onde isso vai me levar? Tipo, que loucura! Porque eu tava me sentindo mal, porque eu tinha muito... Cada hora eu acho um livro nessa casa aqui, né? Porque a Natália é uma enciclopédia inteira do gótico. Cada hora eu falo assim, caraca, tô estudando sobre jejum. Ela, tem um livro. Tô estudando sobre Timóteo. Tem um livro. Tô estudando sobre... Tem um livro. Tudo Natália tem um livro. Aí, cada hora eu tenho vontade de começar a ler um livro novo. Só que se eu não terminei uma parada, não tem como eu iniciar, entendeu? E aí eu me propus não, vou terminar tudo direitinho. E aí bate aonde você falou. Porque independente da minha vontade, do dia mal, do dia bom, cara, eu tenho que fazer aquilo ali. Eu já entendi que, cara, beleza, é o meu temperamento, eu vou lutar, é a minha carne, eu vou lutar contra isso.
é um espinho na carne para mim, 1, 2. E eu vou precisar, beleza, vencer isso aí toda vez que eu não quiser. Toda vez que eu não quiser sair para dar uma corrida, para ir treinar, eu vou ter que vencer isso. Isso significa de que eu vou acertar sempre? Não. Eu vou falhar. Mas eu também não posso usar a falha como um impeditivo para eu não fazer algo diferente. Entendeu? Buscar sempre dedicar o seu coração a isso. Ou seja, é um ponto de atenção. Tipo, cara, eu preciso me dedicar a isso. Às vezes você vai conseguir dar conta de tudo. Pode ser que uma vez ou outra, cara, é um esforço. Mas, cara, eu preciso me dedicar a melhorar nisso. É uma atitude, é um esforço, cara. É tipo assim, eu preciso me mover para isso até que eu consiga, sabe? E o legal, e assim, só desculpa te cortar, mas cara, quantas pessoas às vezes, e às vezes até a gente demora a ter esse posicionamento que você teve, sabe? Cara, eu ia falar exatamente isso. De reconhecer que, peraí, eu tô nessa situação, eu preciso mudar. E às vezes a gente sabe que a gente precisa mudar, mas aí entra a mesma coisa do preguiçoso. A gente vê, mas a gente não começa. E às vezes da primeira passo, igual você falou. É porque tu olha pra trás, mano, tipo assim, pra mim, né, falando de mim, é muito fácil eu me frustrar comigo mesmo. Porque eu coloco uma auto-expectativa absurda. Tipo assim, uau, essa semana, comecei a semana, acordei cedo, fui correr, voltei, devocional, trabalhei, fluí bem. Caraca, segunda-feira bombou. E aí terça-feira tu já não tá muito assim. Aí terça-feira tu já tá... Aí quarta tu já tá... Entendeu? Mas é muito interessante. Eu tava vendo um vídeo hoje do pastor Luciano Subirá e ele tava falando sobre uma prática, né, de uma disciplina de jejum. E ele falou, cara, nos 3 primeiros dias ali, por exemplo, do seu jejum, você vai estar desintoxicando o seu corpo. Então você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir fome, você vai sentir o seu corpo gritando, porque você está totalmente intoxicado, sabe? Então faz aquele processo rebote, né? O Davidson falou dessa parada da pornografia, e depois a gente pode até, de repente, gravar um vídeo sobre isso, mas na minha luta contra a pornografia foi incansável, né? É uma luta diária e tal, mas o Senhor me deu um processo ali de 90 dias, e ele é dividido em 4 partes, se eu não me engano, e comprovado cientificamente, assim, com estudos, artigos que eu fui estudando. Porque a partir do 21º dia, você começa a transformar um hábito, né? E aí depois os outros dias são uma nova construção. Então é exatamente isso, cara. Se a gente não tiver disciplina para permanecer em algo novo, tipo assim, cara, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Eu preciso criar um hábito de um exercício. Você não vai começar, cara, correndo 10 km. Você não vai começar correndo 5. E se você fizer isso, é o que o Davidson falou, você vai se frustrar tão grande. E eu tô falando isso por experiência própria. Eu fiz isso muitas vezes. Tipo assim, de chegar ali, na academia e olhar pro irmão do lado e ver que o irmão tá correndo pra caraca, tu querer correr igual o irmão ali, ó. Só que, meu irmão... O cara tá 10 anos ali. Tu tem o dobro do peso do irmão, parceiro. Vai dar ruim com certeza. Não tem probabilidade. Fisicamente falando, a parada tá tipo assim, ó, meu irmão, vai dar ruim, entendeu? Tu tá ali pela fé. Entendeu? Aí você vai lá e você quer bancar aquela parada ali e tal. No outro dia tu tá quebrado, tu não consegue andar, tu não consegue levantar. Tu nunca vai querer voltar para aquele lugar. Porque foi uma péssima experiência, entendeu? Só que a gente promove essas péssimas experiências porque a gente quer botar, cara, a carroça na frente dos bois, dar passos maiores do que a gente consegue. Então eu aprendi, e é o que eu coloco, né, em prática, falhando ainda, porque eu sou falho, mas eu aprendi a lidar também com essa peculiaridade e, tipo, cara, eu preciso, beleza. Vamos olhar aqui, isso aqui eu fiz errado, não foi tão bom quanto eu gostaria, então dá para me corrigir, vamos adaptar. Porque a gente precisa ser, quanto a princípios, como o David falou, a gente não negocia. Mas quanto a essa questão de mudança de hábito, cara, tipo, eu que tô há um tempo parado, eu não vou exigir de mim que eu consiga correr 5 km todos os dias. Isso é burrice, entendeu? Então eu vou começar aos pouquinhos, vou dia sim, dia não, até meu corpo acostumar, e as coisas vão fluindo, eu vou pegando mais ânimo, mais prazer por aquilo, o meu corpo vai desejando aquilo, sabe? Então, tipo, é uma parada de construção. A gente precisa aprender a, primeiro, nos conhecer, e eu acho que
disciplina está muito ligado ao secreto, então é o que a gente já falou aqui. Se a gente não tiver com a nossa vida em Deus, as nossas disciplinas espirituais, o nosso secreto firme, consertado, alinhado, saudável, nada na nossa vida flui. Nada, é batata. Você pode ver o dia que você tá mais para baixo, tá com pensamentos ali, cara, um pouco depressivos, você tá com pensamento, aquele momento que tu para e tu fica, tipo, parece que o mundo parou e a tua mente não tá muito legal. Vasculha a tua vida. Vê se você não tá ali com um devocional um pouco fraco, com a busca com Deus um pouco fraca, a oração um pouco fraca. Porque nós fomos feitos para isso. Essa é a essência da nossa vida, adorar ao Senhor, buscar a Ele. Quando a gente não faz isso, automaticamente é batata. Tipo, todo o resto... Batata. Ele vai andar. Isso é tão simples que passa despercebido, que a gente não dá crédito, sabe? Então, assim, eu demorei um tempo para perceber essa parada. Então, tem horas que eu paro e falo assim, tô muito melancólico hoje, hein? Tem alguma coisa acontecendo. Aí tu vai vasculhar, tu tá com um devocional corrido, tu tá lendo rápido, tu tá todo enrolado. Aí tu para, não, peraí, vamos lá, vamos voltar para cá. Porque senão o resto não vai fluir, cara. Entendeu? Então a gente precisa aprender a solidificar essa base, sabe, de disciplina. E começando pela disciplina com o Senhor, honrando a Ele, honrando ao que Ele nos deu, o que Ele nos chamou para fazer, sabe? Porque a disciplina, uma hora, o hábito, né? A gente começa por obrigação, mas uma hora isso vai se tornar um hábito, né? Então, até nessas fases do processo, né? Eu até classifico, tipo assim, do dia 1 ao 21 é a zona vermelha, meu irmão. Tipo, tá iniciando, cara, tua mente está toda ainda inclinada para as coisas da carne, né? Se tratando de um processo de você conseguir se desvincular de um hábito, né, pecaminoso, que é a pornografia. E aí na zona 2 ali, que é a zona amarela, tu tá no dia 22 ao 42, já entrou numa nova fase, mas ainda tá se adaptando. Então é todo um processo, cara. E aí lá no final, ainda tem, tipo, aquela fase que você tem que permanecer, que você não pode se empolgar. Fase de manutenção, né? Que é só... Porque senão tu relaxa, entendeu? Não, tu relaxa. Para você chegar lá no, sei lá, no dia 90, né? Que é o último dia ali de estudo. Porque, na verdade, não foi um estudo assim acaso, não. O Senhor foi me dando versículos e passagens para cada dia, e tem dias que são até mais de duas passagens, falando exatamente sobre pornografia, masturbação, santidade, com esses temas. Então, você estuda a palavra nesses dias, entendeu? Para você ser cheio de Deus. Porque você está contaminado, você está podre, você está, tipo... Teus olhos, cara, foi ali, ó, janela para muita coisa podre, entendeu? Então, é um processo que vai depender de muita coisa, das suas escolhas. E é difícil, não é fácil, entendeu? Então, é algo que é constante, cara. Precisa haver uma permanência, confiança em Deus e se obrigar ali para a parada acontecer, né? Porque senão, de fato, não acontece. E aquela questão, né? Disciplina é mais você começar devagar e chegar no final do que você começar empolgadão e parar no meio. Então, Exato. tipo assim, é melhor você... corrida de 100 metros, né? Exatamente. Se você ir se analisando, se medindo, como o Iago falou, e, cara, poxa, o meu começo hoje pode ser isso. E, cara, nunca é sobre comparação. O evangelho não é comparação, é cooperação. Se tu for olhar pro próximo, que seja de tipo assim, cara, eu não consigo, me ajuda nessa questão, pode me ajudar nesse quesito, pode me ajudar nessa área. O evangelho não é de comparação, é de cooperação. Então a minha régua de medida não é a mesma régua de medida do Caleb, nem a régua de medida do Iago. Então, tipo assim, cara, você se analisar com a ajuda do Espírito Santo, porque a nossa mente, o nosso coração é enganoso, então a gente precisa do Espírito Santo para todas as áreas da nossa vida. E, cara, é melhor você começar devagar e se manter até o final, do que você chegar empolgado, começar empolgado e parar no meio. Não vai fazer sentido algum você chegar para Jesus e falar, pô, Jesus, mas eu comecei empolgadão, fiz tal coisa. Ele vai falar, mas tu parou lá atrás, o objetivo era lá na frente. Então, tipo assim, a gente precisa entender isso, cara. Melhor devagar e constante do que empolgado e parar na metade.
E é isso, cara. Pra mim, esse tema foi sensacional. Isso. Vai ficar, tipo assim, guardado. E, cara, que a gente possa Aquele todo vídeo dia pra trabalhar ver isso nas nossas vidas. Não, e te falar, se deixasse ir embora aí. Ah, é verdade. É Se verdade. Glória a deixasse ir Deus. embora. Glória a Deus. Então é isso, família. Foi muito bom esse bate-papo. Cara, dava pra seguir horas aí. Mas que a gente possa sair desse novo EP encorajado a ser disciplinado, centro, organizatório em vidas, tipo, vida ministerial, o que precisa ser organizado, vida pessoal, o que precisa ser organizado, vida profissional, o que precisa ser organizado, qual área que a disciplina dela precisa ser exercida e que se coloque em prática. Então, busque em Deus, busque ser forte em Deus e que a gente possa, como semelhantes a Cristo, pessoas que buscam ser parecidas com Jesus, que a gente possa ser mais disciplinado no nosso dia a dia. Então é isso, amigões, abraço, amo vocês. Valeu, galera! Todo mundo aí que tá assistindo, Valeu, muito obrigado. família. Foi Seguir top. junto. Tamo junto. Já curte, comenta, compartilha, coloca aí nos comentários qual que é o próximo tema que vocês querem, o que vocês querem isso. que a gente possa tá conversando aí, trocando essa ideia. Faz A gente maratona. crê que grandes coisas fará o Senhor por nós. Eita, bicho crente, glória a Deus. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. Deus abençoe vocês, pessoal. Nós. Tamo junto. Valeu. Valeu.